29 de agosto, Governo da Igreja. O governo eclesiástico é o modo como a autoridade é estruturada em relação aos ofícios da Igreja. A Igreja precisa de um governo ou algum tipo de autoridade estruturada. Um dos principais motivos é que, ao salvar seres humanos, Deus os reúne como seu povo na Igreja. Refletindo a natureza daquele que a criou, a Igreja é uma comunidade organizada. Paulo reitera que tudo deve ser feito com decência e ordem. Além disso, Deus Pai, ao exaltar seu Filho, o nomeou como Senhor da Igreja. Assim, ela é governada por autoridade divina. A Escritura também mostra que a Igreja é liderada por estruturas dotadas de autoridade e fornece instruções sobre esses cargos. Portanto, o governo é necessário para a Igreja. O cabeça da Igreja é Jesus Cristo. Seu senhorio significa que ele tem domínio sobre a Igreja e deve submeter-se a ele em todas as coisas. Ainda assim, a liderança de Cristo não elimina a liderança humana na Igreja. Historicamente, existem 3 formas de governo da Igreja. O episcopalismo é a forma de governo em que a autoridade máxima é exercida pelo bispo. Sua base está principalmente em Atos 15. Nessa estrutura governamental de 3 níveis, os bispos se distinguem dos presbíteros e diáconos. Como primeira ordem do clero, os bispos exercem a autoridade final. Como segunda ordem do clero, os presbíteros são ordenados ministros de igrejas locais. Os diáconos, a terceira ordem, são servos ordenados que ajudam os bispos e presbíteros. Alguns exemplos de governo eclesiástico episcopal são a Igreja Católica Romana, a Igreja Episcopal e a Igreja Metodista Unida. O presbiterianismo é o governo de presbíteros como representantes da Igreja. Sua base está principalmente em 1 Timóteo 5,17. Esses presbíteros governam em estruturas hierárquicas e são de 2 tipos. Os presbíteros docentes são ordenados, geralmente clérigos formados em seminários, tornando-se responsáveis por pregar a palavra de Deus, administrar os sacramentos e liderar. Os presbíteros regentes, geralmente leigos não ordenados, são encarregados de liderar juntamente com o presbítero docente. O presbiterianismo tem estruturas hierárquicas de autoridade. Em uma igreja local, os presbíteros formam um conselho. Os presbíteros de uma área geográfica formam um presbitério. Os membros de um presbitério de uma região formam um sínodo. Em âmbito nacional, constitui-se o Supremo Concílio. O congregacionismo é o governo exercido pela congregação local em cujos membros reside a autoridade final. Sua base está em Mateus 18, o caso da disciplina que envolve toda a igreja, 1 Coríntios 5, outro caso de disciplina que a igreja deveria aplicar ao homem incestuoso, ou até mesmo na escolha dos diáconos em Atos 6, dentre outros textos. No congregacionismo, cada igreja é uma entidade autônoma e não há indivíduo ou estrutura acima dela. O próprio Cristo é o único cabeça. O congregacionismo baseia-se em 2 princípios. O primeiro é o da autonomia, que significa que cada igreja é independente e autogovernada, sendo responsável por sua própria liderança, finanças, construções e ministérios. O segundo é a democracia, que significa que a autoridade é exercida por seus membros que juntos participam das decisões congregacionais por meio de algum processo de confirmação ou negação. Entre os exemplos de governo congregacional estão as igrejas batistas. Recentemente, desenvolveram-se várias novas formas de governo eclesiástico. Reproduzindo estruturas empresariais, algumas igrejas formularam o papel do pastor ao modo de um executivo-chefe de operações. As chamadas mega-igrejas criaram conselhos administrativos que refletem modelos corporativos de governança. Os principais erros desta doutrina são o papado da Igreja Católica Romana, que reivindica a autoridade universal de todas as igrejas, os governos eclesiais autoritários, que abusam da autoridade divina e maltratam seus membros, e as igrejas que rejeitam as formas de governo eclesial. Deus providenciou todos os recursos necessários para que a igreja amadureça e se multiplique segundo a vontade dele. O governo da igreja é um desses recursos, de modo que devemos ser gratos por essa provisão. Se somos líderes da igreja, devemos sempre nos lembrar de que o cabeça da nossa igreja é Jesus Cristo e não nós.
Assim, devemos constantemente buscar a vontade do Senhor para a nossa igreja e estar prontos para abrir mão de todos os nossos planos e preferências pessoais.